Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o conteúdo e ative as notificações. A minha entrevistada de hoje é educadora parental, fundadora da plataforma Humanas e autoridade na área de disciplina positiva. Eu quero entender se educar nossos filhos hoje é um ato político. E você? Então vem comigo. Olá, Kate, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Eu é que te agradeço, Karine, porque todas as vezes que eu vejo uma mulher com uma nova iniciativa, eu sei que existe uma história por trás. E geralmente as mulheres mães, elas acabam indo para uma área que com certeza tem uma causa. Então todas as vezes que eu vejo um projeto assim como o seu, eu faço questão de participar. Então, obrigada. Obrigada. Deixa eu te perguntar, vamos explicar primeiro o que é essa disciplina positiva? A disciplina positiva, a despeito de muitas inferências que vêm acontecendo por aí, eu acho que existem alguns erros no caminho de muitas pessoas pensarem que elas estudam 2, 3 dias e elas podem de fato disseminar a disciplina positiva, e isso realmente acaba sendo um problema nesse nosso movimento. Ela é uma maneira de se relacionar, e não é só de criar filhos, é uma maneira de se relacionar de uma maneira firme e gentil ao mesmo tempo. Então você não tem nem o autoritarismo e nem a permissividade nessa relação. Ela pode ser aplicada, então, em vários tipos de relações. Você está falando na educação dos filhos, mas numa relação entre marido e mulher, na relação entre políticos. Totalmente. Na verdade, quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, porque eu queria saber mais sobre como ser mãe, porque esse foi um processo de muita transformação para mim, como eu te falei no começo, e eu tinha certeza que eu não sabia ser mãe, e eu fui atrás de estudar, e comecei as minhas certificações. Eu descobri que a disciplina positiva no mundo corporativo estava começando a ser estudada e implementada. E eu fui atrás de me certificar nessa área, porque como eu fui a vida toda do mundo corporativo, fez todo sentido para mim. Eu comecei a estudar para parental, e eu falei, gente, mas isso se aplica para qualquer coisa. Então, sim, a disciplina positiva ela é uma filosofia de vida, na verdade. Ela não é um grupo de ferramentas que você aplica, como muita gente acredita ser, algumas ferramentas que você saca da carteira e manipula uma outra pessoa. Eu acho interessante, inclusive, trazer isso aqui, que você tem, sim, as ferramentas para te ajudar a começar a mudar e começar a enxergar que aquela maneira que você age de um jeitinho diferente faz uma grande diferença. E aí, com o tempo, você coloca uma ferramenta em prática, você coloca outra, e daqui a pouco você não usa mais ferramentas, você entendeu qual é o conceito que está por trás. É começar do simples, do pequeno, para você conseguir formar esse cenário e entender o que é essa filosofia de disciplina positiva. Mas ela é algo novo no Brasil? É recente? Olha, a disciplina positiva ela é baseada em 2 psiquiatras austríacos, lá de 1800, começo de 1900 e alguma coisa. Só que a genialidade, como ela foi se tornando mais comum, foi depois de 1980 e algo, quando a Jane Nelsen, com quem inclusive eu me certifiquei, ela tinha 7 filhos na época, e a gente aqui imagina, né? Ela com 7 filhos. Loucura que deve ser em casa. Hoje ela tem 22 netos. Como era a vida dela, ela como psicóloga na época, pegou o livro do Dreikurs, que era esse psiquiatra, e transformou esse livro em ferramentas para conseguir colocar aquilo em prática. Era um livro muito técnico e ela conseguiu destrinchar isso em maneiras práticas para colocar isso no dia a dia. Então essa foi a grande genialidade. E muitas pessoas hoje em dia criticam, você vai usar uma ferramenta e vai achar que vai dar um resultado. Na verdade, não. A ferramenta está ali para te mostrar que existe um jeito diferente, para abrir seu olho de uma maneira simples para um mundo muito maior
E isso, então, ela agora começa a ser mais disseminada, mas ainda com muitas dúvidas, porque falta aprofundamento. Existem muitas pessoas que têm as iniciativas de disciplina positiva, mas como qualquer outra iniciativa de quebra de paradigmas já enraizados, o sistema de criação e de relacionamento que a gente vive desde sempre, como toda iniciativa, você ainda sofre por essa individualidade. Então, quando me perguntam sobre a Humanas, por que a Humanas surgiu, foi exatamente por isso, porque você tem muitas como se diz, iniciativas em prol da implementação da disciplina positiva, mas elas são isoladas, e isso é muito complicado quando você quer mudar um sistema. Então, a Humanas tem a proposta de trazer essas pessoas para um lugar só, para a gente conseguir ter maior representatividade para essa maior informação. Já que você tocou no nome da Humanas, vamos explicar o que é a Humanas, né? Que tipo de plataforma é? Ela reúne especialistas nessas diversas áreas? Explica um pouquinho pra gente como funciona. Quando eu comecei a trabalhar com a disciplina positiva e estudar, eu nem imaginava que isso ia ser algum tipo de trabalho para mim, de verdade. Eu tive a minha carreira inteira em mundo corporativo e eu jamais imaginei que eu ia mudar de carreira. E como a gente falou aqui lá no começo, quando a gente vira mãe, a coisa tudo muda e você começa a perceber que as suas prioridades são outras. E eu comecei a estudar isso e aos poucos algumas pessoas começaram a me perguntar sobre isso. Me explica melhor, como é que você fala com a Malu, que é a minha filha, de uma maneira diferente e ela age de uma maneira mais tranquila. E eu comecei a contar, olha, eu estou estudando disciplina positiva e tudo mais, e algumas pessoas começaram a me pedir, você pode ensinar a gente? Posso ensinar, claro, com o maior prazer. Surgiu aí uma nova carreira. Nem imaginava. E eu comecei a trabalhar com esses grupos. Quando veio a pandemia, eu não queria mais trabalhar com grupos online. Para mim não fazia sentido, ainda não... emocionalmente não fazia sentido, eu achava que o resultado não era a mesma coisa. E que, então, eu comecei a atender individualmente. E aquilo me deu um estalo de que eu estava realmente enxugando o gelo, sabe? Porque você impacta a vida de uma criança, é claro que isso faz toda a diferença, mas eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito de isso se espalhar, ser um movimento maior. Viralizar. O termo de hoje, né? A gente né? precisa de um grupo grande para conseguir, né? Você tá vindo com uma ideia nova, você vê por aí memes, por falta de pura informação, ou seja, a gente ainda está nesse caminho de mostrar de fato o que é uma educação respeitosa, porque é muito triste ver as interpretações, porque e com muito preconceito, inclusive, porque o preconceito, eu acredito que é sempre... o preconceito é a falta de conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, esse preconceito cai. E eu não sei o quanto as pessoas ainda estão dispostas a ouvirem que na criação de filhos, por exemplo, o filho não é a questão é ela. E isso é muito difícil ainda da gente mostrar para as pessoas e ser um assunto legal de ouvir. Eu brinco, eu tenho usado muito essa palavra porque ela tem me representado nos últimos tempos, e é claro que é de uma maneira figurada, mas que eu me vejo como uma contraventora, porque eu me vi como contraventora quando você começa a trazer as ideias e as pessoas acham super legal o resultado. Olha, uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais rica, que a gente tem inclusive dados científicos de artigos publicados, que sociedades que não batem em crianças são mais ricas. Mas as pessoas se encantam quando você fala isso, mas a hora que ela entende que é nela que ela precisa mexer, porque muitas pessoas no começo me falavam assim, então quando você vai lá conversar com o meu filho? Eu falei, mas eu não preciso nem saber se o seu filho é filho, filha, verde, amarelo, se ele tem bolinha. Eu não vou conhecer o seu filho, na verdade a gente vai falar sobre
novas maneiras de você pensar em como se relacionar com ele e o que você quer para ele e quais são os caminhos que isso está virando. Então, diante de toda essa questão de eu quero atingir mais pessoas, a gente precisa de uma força maior para ir tirando essa desinformação. E sendo um assunto novo, eu resolvi colocar a Humanas trazendo outras pessoas. Por quê? Todas as vezes que você tem um movimento, você tem pessoas lutando pela mesma causa. Só que muitas vezes, por serem minorias, elas acabam competindo entre si. Então você vê, sim, muitas iniciativas de educação positiva que visa competir entre si. Então, eu sou melhor que a fulana porque a ciclana tá fazendo assim, o ciclano age assado, o negócio dele tá assim. E eu pensei, enquanto a gente agir assim, a gente não vai conseguir passar essa mensagem que a gente quer, fazer esse movimento de transformação e de mudança. Então, a ideia da Humanas foi trazer os concorrentes, que eu nunca vi como concorrente, vi como complementar, porque é óbvio que eu tenho as minhas áreas de especialização e tem outras pessoas com vários outros vieses de outros assuntos. Então, você tem de educação sexual, você tem a parte de relação com a tecnologia hoje, que é um assunto que está a 1000 por hora, outras maneiras de se implementar a educação positiva. Então, a ideia da Humanas foi trazer essas pessoas para um lugar só, para ser um lugar de referência. Por exemplo, Karine, você quer aprender a se relacionar de uma maneira positiva? Acessa Humanas, que lá tem contato, tem informação sobre diversas áreas. Então, essa foi a ideia e tem sido muito interessante você ver que quando você fala pro competidor, vem trabalhar comigo, vamos ser parceiros, tem sido muito, muito gratificante e as pessoas falam, poxa, acho que era isso que eu precisava, porque, sabe, você ali fazendo a obra de martelo Sim. todo dia é mais difícil. E até porque, é o que você disse, você criou um espaço para todos, né? Então, todos ocupam o mesmo espaço. Exatamente. E aí fica até mais... facilita a divulgação do trabalho de vocês. Com Agora, certeza. você falou, por exemplo, em resistência à disciplina positiva. De fato, é um assunto novo para mim e para algumas pessoas que eu já conversei. E fica mal interpretado justamente pelos memes que tem na internet, né? Agora, toda mudança gera, sim, uma resistência. Vocês estão preparados para quebrar essa resistência? Porque é uma resistência também de gerações. Então, eu tava até brincando com você que agora eu até comecei a colocar coisas físicas no meu corpo, assim, por exemplo, uma mosca, às vezes eu tô com uma camiseta escrito contra a aventura, então eu acho que isso é muito interessante quando você entende que você tem uma causa e consegue internalizar que você sim vai incomodar e que incomodar faz parte, porque nenhuma mudança acontece de uma maneira leve, sem você realmente incomodar, né? Colocar o dedo em algumas feridas ali, não tem como. Então, assim, preparados, eu estava num evento essa semana e eu conversei com muitas pessoas, isso é muito gratificante quando você consegue reunir um grupo grande e falar, ai, eu não tô sozinho. Porque aí na disciplina positiva a gente fala que todo ser vivo, ele precisa de 2 pilares básicos para estar bem, que é o senso de importância e pertencimento a algum grupo. Então, dentro de uma comunidade, você precisa se sentir importante e pertencente. Isso é uma coisa que nós, seres humanos, a gente busca o tempo todo. Então, quando você consegue juntar tantas pessoas e perceber que sim, nós somos pertencentes a um grupo, a gente acaba ganhando mais força. E também entender que a gente tem uma causa, e quem tem causa tem dia que sente que tá nadando contra a maré, porque tá sim. Sente que tá enxugando gelo, se sente inseguro, mas a gente sabe, né? A gente sabe, por estudo, pesquisa, que a gente está do lado certo da história, a gente está fazendo uma mudança que é muito, muito impactante, muito positiva.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, do comportamento infantil, né? Da aplicação da disciplina positiva no comportamento infantil. Você disse, a gente precisa mudar os pais. Não parece óbvio, porque é isso, a gente pensa que tem que mudar a criança. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na lei da palmada, que se não me engano é de 2014, que impede a violência física contra as crianças. A lei se aplica aos pais, Claro. não é a criança. Então fica muito óbvio, né? Agora, os pais acabam tendo o discurso de na minha época tomava palmada, chinelada, cintada, e hoje sou essa pessoa, tipo, não sou frustrado, não sou violento e resolveu minha vida. E no meu filho eu não posso dar nenhum tapinha. Explica aí as consequências desse tapinha e como é que a gente convence esses pais que de fato é errado o uso da violência física. Você sabe que depois que essa discussão começou a vir à tona, né, de que você não pode bater em criança, porque esse é o tom, né, não pode bater em criança. As pessoas também começaram a usar outras maneiras para chegar no mesmo lugar, que é a violência psicológica. Porque muita gente não bate, porque não pode bater, mas a violência psicológica, ela é surreal. E ela traz tantos ou mais danos quanto a violência física. Só te interrompendo, eu sempre falei isso, que às vezes quando a gente fala de violência contra a mulher, que na minha concepção talvez um tapa doa menos e tenha menos consequência do que a violência psicológica praticada contra a mulher. A violência psicológica, ela inclusive é uma coisa que está no ar, né? Você está respirando aquilo, E até você sempre ter consciência de que você está sofrendo aquela violência psicológica, leva muito mais tempo do que um tapa que você leva. Sim. Né? O físico, uma violência física. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente, e isso é um conhecimento importante da gente ter, é que o cérebro, eu acho engraçado que as pessoas acham muito tranquilo entender que a criança nasce sem andar, ela nasce sem falar, sem comer, sem qualquer outra habilidade que a gente vai desenvolvendo. Mas elas também acham que esse cérebro tá pronto. É muito maluco. Porque assim, até os nossos joelhos mudam, né? O joelho não tem a parte de cima e depois passa a ter. Uhum. Mas o cérebro não tem esse... Pera um pouquinho. Então, a gente tem uma parte de cérebro mais... na verdade, o que diferencia a gente dos outros mamíferos na vida foi isso, né? Foi quase um acidente biológico que trouxe uma parte maior aqui, que é esse frontal, que agora também as pessoas passaram a falar, também com muito desconhecimento, que você tem uma área aqui, que ela vai terminar de se formar finalmente aos 25 anos de idade. Essa informação é chocante. Quando você percebe que é uma parte do cérebro que nasce ali, mas que ela vai se desenvolvendo junto com as outras coisas do corpo. Só que ela vai se desenvolvendo com estímulos. E aí, quais são esses estímulos? A gente precisa se perguntar como que a gente está fazendo essa construção dessa área do cérebro, que é a área do autocontrole, da empatia, da tomada de decisão, da responsabilidade. Então, são todas essas áreas mais... eu falo que antes a gente tinha, né, o cérebro dos anteriores, os outros mamíferos, né? Eles têm lá um Volkswagen e a gente tem aí uma Ferrari, né? Uma área completamente moderna que nenhum outro mamífero tem. Mas as pessoas desconhecem essa informação. Então, e que você vai fazendo essa formação ao longo desse tempo. Então, essa criança, ela não é capaz de andar, mas ela tem que saber que ela tem que se comportar e não chorar, que ela não vai fazer birra. A birra é uma comunicação. É a única maneira que ela sabe se comunicar com aquele cérebro que ela tem. É como se a pessoa não tivesse essa mão e você falasse, escreva com essa mão. Então, essa exigência... são coisas que parece que a gente fala que muito óbvias. Olha, esse cérebro não é capaz de fazer isso ainda. Então, como que a gente exige isso dessas crianças? E aí a questão da palmada, voltando. Como é que a gente
conversa com esses pais que acham que precisa sim da palmada, que uma palmada não faz mal? Todas as vezes que a gente começa a fazer o ensino da disciplina positiva, a gente pergunta para as pessoas e os pais, e é muito interessante porque o resultado é sempre o mesmo. A gente lista, eu falo assim, Karine, eu quero que você imagine seu filho, o seu filho de hoje. Quais são os maiores desafios de comportamento que você vê nele hoje? E aí você vai listar para mim. Por exemplo, me conta. Reclama para ir tomar banho. Birra. Não, birra ele não dá. Mas mas ele reclama. Não me escuta. Não faz o que precisa fazer. São todas os desafios de comportamento daquela criança ali. Aquela que não tem o cérebro formado ainda, Sim. tá? Certo. É como se ele andasse meio cambaleando. Mas esse paralelo ainda não é feito. Então tá. Ele tem esses desafios de comportamento. E aí, a próxima pergunta é, Karine, agora eu quero que você me fale e imagine. Você tá lá no seu apartamento daqui 20 anos, 25 anos, e ele bate na sua porta. O Theo. O que você gostaria de enxergar nesse Theo? E aí você vai falar pra mim. Pô, eu quero que ele seja um cara responsável, que ele seja um cara com autoestima alta, que ele seja capaz de tomar decisões, uma pessoa de sucesso, aonde ele responsável, estruturado. E aí eu te pergunto, tá, então você tem aqui um ponto de partida e você tem um ponto de chegada. Qual é o caminho que você está fazendo para chegar nesse lugar? E aí é que cai a primeira ficha desses pais que estão dispostos a fazer essa mudança, que é, como é que você quer que o seu filho seja, que ele tenha uma autoestima lá nas alturas, sendo espancado, humilhado, chantageado, isolado, se sentindo inseguro. Então, quando você começa a fazer, não me ouve, o que eu tô fazendo para ele ouvir? Gritar. Então, assim, eu grito, a gente está ensinando. Então, na disciplina positiva, a gente sempre fala, qual é a habilidade de vida que você quer desenvolver nessa criança? E se você responder, qualquer uma que você me responder, e você disser, batendo eu consigo, a gente termina a nossa conversa. Kate, não, é interessante isso, porque eu sempre falo que o bebê, ele vem com HD zerado. É a gente que vai colocando as informações. Você vai construindo. E, na verdade, as crianças, pelo que eu vejo, elas reproduzem o comportamento dos pais. Sim. Então, por exemplo, todo mundo fala que meu filho fala muito corretamente, mas eu e meu marido falamos em casa corretamente com ele. A gente não fala... Exatamente. Então, é o que você falou. As informações em relação à disciplina positiva parecem óbvias. Quando você começa a ler, é tudo muito óbvio. Mas eu acho que precisa ser mostrado. Precisa ser cutucado, né? Sim. E quando eu pergunto isso, é o que eu te disse agora. Se você me disser que alguma dessas habilidades que você me falou aqui, que quer que ele tenha quando ele bater na sua porta, você consegue modular dando tapas nele, a gente encerra a nossa conversa. Então, assim, a punição, ela traz, assim, ela tem alguns caminhos. As pessoas que são punidas, assim, pensa você, Karine, alguma vez que você se sentiu punida ou humilhada por alguém. Se você, logo depois dessa situação, você teve vontade de agir melhor. Porque essa é uma coisa maluca, que quando eu pergunto, é outra... Peraí, opa, é assim... Como é que você quer que uma pessoa que se sente mal haja melhor? Não tem como. E olha só, outro exemplo que eu vou trazer para você. Muita gente comenta, nossa, como o Theo é educado, né, meu filho? Como o Theo é educado. E o Rafa sempre fala, ele não nasceu assim, a gente que ensina. Porque tem alguns pais que se surpreendem quando ele fala, obrigado, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Rafa fala, não nasceu assim, a gente que ensinou. Sim. E é verdade. Pois é, mas aí as pessoas, olha só pra você ver, os pais não veem como mérito dos outros pais. Não. Isso, os pais veem como uma ação automática da criança. Não, Karine, eu vou te falar uma coisa. Nós, de novo, por isso que eu te falo da contravenção. Quando você começa a fazer esse tipo de educação com o seu filho,
você já não é mais o mais popular da rodinha. Você não é. Saiba que você não vai estar convidada para todas as festinhas. Você não é mais popular na sua roda. Porque, de fato, as pessoas começam a te questionar. Porque aí elas percebem que alguma coisa nelas precisa ser mudada. E são muitas vezes dores. Porque é muito complicado para boa parte das pessoas concluir que, por exemplo, sofreu uma infância abusiva. É muito difícil, porque isso engloba você questionar os seus pais, e aí você começa a entrar em contato com coisas que são muito difíceis. Você, puxa, cara, eu tinha meu pai era violento comigo, a minha mãe foi violenta comigo, me chantageava, fazia chantagem emocional. Então as pessoas precisam entrando em contato com isso é muito duro. Então muitas pessoas não estão prontas para encarar isso. Isso é um processo de coragem. Então, a tendência é reproduzir o comportamento dos pais. Sim. Ou quando você tem consciência, romper. Romper. Aí você faz o contrário. E aí você também tem, por exemplo, pessoas que vieram de lares violentos tendem a ser super permissivas. E ao contrário também, pessoas que tiveram lares super permissivos virarem pessoas muito autoritárias. Então, por isso que eu te falo, ninguém nasce sabendo coisas. A gente não nasce sabendo coisas, a gente nasce com instintos e vai desenvolvendo. Então, a gente ainda se recusa a admitir que seria muito positivo para uma construção de uma sociedade, quando eu falo que sim, criar filhos é um ato político, a gente estude para isso, porque a gente se recusa a estudar para ser pai, mãe, padrinho, vó. Porque, assim, é toda a rede, né? Porque a gente não está falando só de pais e mães. A disciplina positiva dentro da sala de aula, ela tem resultados absurdos quando você vê em rendimento escolar, que você começa a desenvolver a capacidade da criança entender que ela aprende com erros, porque isso é uma bandeira muito forte da disciplina positiva, de ensinar para os filhos que erros são oportunidades de aprendizado. Quantos de nós, alguma coisa, você faz alguma coisa, fala, ai, burra. A gente fala isso pra gente, porque é assim que a gente foi criado. Então, quando você consegue passar pra frente o não burra, seja, ainda bem que você errou, porque olha o que você aprendeu fazendo esse erro aqui. Olha a mudança que você faz nessa sociedade. E outra, a gente tende a focar muito no negativo, né? Quando a gente comete um erro, a gente fica remoendo aquilo, ao invés de pensar que a gente pode tentar novamente para melhorar, ou então, se a gente não conseguir naquilo ali, pensar nas outras coisas que somos bons. E reforçar os pontos positivos. Só que isso é uma habilidade aprendida. Nós fomos educados assim. Sim. Como é que derrubou um copo na mesa? Fim do mundo. Pintou fora da linha. Tá errado. Então, a gente foi criado assim. Então, quando você também passa nesse processo de querer não reproduzir esse tipo de coisa para os seus filhos, você acaba se fazendo essa reflexão. E isso, assim, muda a sua vida. Na verdade, você não está fazendo pelo filho no final das contas. Você faz por você. É um processo de aprendizagem contínuo. De eu também olhar para mim hoje e falar, erros são oportunidades. Mas que não. Só que lá no inconsciente você pode perceber. Você faz uma coisa, ai, sou sempre assim, ai, tonta. Mas isso foi colocado na gente. Só que, e aí essa mudança gradativa a partir do racional, né? Porque hoje a gente faz essa mudança. E isso é uma coisa interessante da gente enxergar aqui. Quando você está fazendo essa mudança agora, é complicado porque nós fomos ensinados de um jeito e a gente está tentando ensinar de outro. Então, a gente está aqui nesse meio do caminho. Então, talvez essas crianças agora, porque hoje a minha filha já fala frases para mim incríveis. Ela já me ensina coisas. Ela já me dá escolhas limitadas de coisas que para ela cabem dentro do autorrespeito dela. Ela já me dá opções. Olha, você acha melhor a gente fazer isso ou aquilo? A terceira, outras coisas para ela já não fazem sentido. Então, são coisas que você vai... eu estava te contando, que a gente conversa, há pelo menos uns 3 ou 4 anos,
eu já não interfiro de maneira ativa na rotina dela. Quem gerencia a rotina dela é ela. Isso foi uma habilidade que eu fui, aos poucos, de maneira respeitosa, ensinando para ela. E isso é muito engraçado, porque tem gente que fala: ai, todo dia é uma gritaria para sair de casa, é um trabalho. Então, isso vai durando anos e anos e anos e anos. E eu passei, provavelmente, não sei, 2 semanas, depois outras 2 semanas, ensinando essa habilidade de gerenciamento de rotina dela, e acabou. Então as pessoas falam: eu não tenho tempo para fazer disciplina positiva. Gente, é o mesmo preço. É o mesmo preço. Só que aí você tá lá. Eu vejo gente com filhos de 20 anos tocando o despertador, levanta da cama, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas que tempo? Você tá há 20 anos fazendo isso. Será que 2 semanas, um treinamento, né? Você ir treinando e ensinando. Engraçado. O meu filho tá na fase que não quer ir tomar banho, não quer escovar os dentes, aí reclama de tudo, né? E aí teve um dia que eu tava levando ele pro inglês, aí ele reclamando. Quando ele ficou caladinho no carro, eu dirigindo, eu comecei a reclamar. De propósito. Que trânsito ruim. Ah, eu preciso ir trabalhar. Ah, eu ainda tenho que deixar você aqui. Ah, depois eu tenho que buscar. Reclamei. Ele: mamãe, para. Você tá muito chata. Aí eu falei: filho, eu tô fazendo o que você tava fazendo. Reclamando. Eu achei que a maneira de mostrar pra ele, né, que ele estava sendo chato, para de reclamar porque são coisas que tem que fazer. Sim. Eu também tenho as minhas reclamações. Aí eu falei pra ele: você já pensou? Se a gente tiver que reclamar de tudo que a gente tem necessidade de fazer? Olha aí como é que sua mãe ia ser. Chata, reclamando de tudo. Eu não chamei ele de chato, só comentei, né? Falei: ó, Sim. Eu tô igual a você. Eu tô te imitando, porque você tá reclamando de tudo, eu também tô reclamando de tudo. Porque também as coisas pra mim não são, tem coisa que tem que ser automática. É obrigado, eu tenho que fazer. Nem sempre eu quero. E eu acho que a gente acaba... Para nós, hoje, teve uma pessoa com quem eu trabalhei, e ela me perguntou uma vez assim: como você sabe tantos nomes de sentimentos? Eu falei: porque eu estudei, não porque me ensinaram. Então, eu estudei durante toda essa jornada da disciplina positiva, em terapia e tudo mais. Porque a gente não é alfabetizado emocionalmente. Eu não gosto de falar analfabetos emocionais, mas é quase esse conceito. Nós somos, a gente quase analfabeto emocional. Ou não temos inteligência emocional. Não. E por que isso? Porque quando você tá lá no seu processo, a criança tá lá num processo de birra, de alguma coisa, ela tem o seu motivo. Alguma coisa desencadeou isso nela, claro. No conceito dela. Ao invés da gente usar essas oportunidades para alfabetizá-la, porque você sabe o que ela está sentindo naquele momento. Então, assim, uma birra, ela pode ser desencadeada por várias coisas. Ela pode estar com raiva, ela pode estar frustrada, ela pode estar com tédio, ela pode estar com nojo. São muitos sentimentos que a gente não conhece. Ao invés da gente nomear isso, mostrar para ela, aquela criança, o que ela está sentindo, aquilo tem um nome para que ela saiba, a partir daí, maneiras de contornar e lidar com esses sentimentos, a gente quer parar esse comportamento. Então, maneiras de parar é, por exemplo, imitar a criança. A gente grita com a criança, porque se eu grito com uma criança, ela para de fazer o que ela está fazendo. O que ela aprendeu daquilo? Nada. A gritar. Então, assim, quando eu tenho um problema, eu grito. Você vê muitos adultos gritões. Imagina, você já viu adulto fazendo birra? Já viu, Karine? Não. Eu vejo toda hora. Adultos fazem birra o tempo todo. Porque eles não aprenderam o que eles estão sentindo e como eles lidam com aquilo. E esse é o nosso papel. A gente precisa ensinar essas crianças que quando elas têm um sentimento, a gente dá nome para ele. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma questão é como essa questão chama. Sim. Né? Para ela começar a virar palpável. Eu sei que você sente raiva quando acontece isso. E agora nós vamos achar a solução para isso. Então, sei lá, porque tem crianças, né? Vamos ver se é aprender a respirar. A gente não sabe respirar, Karine. Nós somos adultos que não sabemos respirar. A gente respira hoje para sobreviver, a gente não respira para viver. Então, essas habilidades, elas são ensináveis.
se a gente começar a ter um repertório maior de conhecimento de sentimento e dar para essa criança esse, olha, sentimento tal, 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 tal. Por quê? A criança, ela sente aquela coisa ali, ela não sabe o que é. E aí você grita, ela para. Né? Só que quando ela tiver 40 anos, ela sente aquela mesma coisa. E ela não sabe o que é aquilo, ela não tem como lidar. Então esse é o maior papel que a gente tem como educador. Educador em todos os âmbitos, pai, mãe, professor. Agora, como é que a gente não confunde uma pessoa que aplica a disciplina positiva da pessoa que é permissiva? Que não briga com o filho, que não corrige, por exemplo? Então, para você ter certeza de que você está aplicando e trabalhando com disciplina positiva, você tem que ter certeza que você está sendo firme e gentil ao mesmo tempo. E essa é uma receita que exige estudo. Você precisa estudar para saber o que está nesse meio desse caminho. Que existe esse caminho do meio. Que não é você sair gritando ou falar, faça o que você quiser. Sim. Que existe, sim, um caminho de segurança aqui dentro. Não é que roupa que você quer pôr. Você vai colocar o vestido ou a calça. E não é vai de biquíni, vai... Sim. Né? Claro, tô falando de uma situação hipotética, a criança querendo sair no frio de biquíni. Porque, mas ela quis. Não. É o contrário. A gente sim é a autoridade dessa relação de criação. Mas nós não somos autoritários. Porque essa escolha, por exemplo, que tem sido... tem gente colocando memes para todo lado, porque isso é pura falta de desconhecimento. Você quer ir de biquíni ou de... Todas as vezes que você der escolhas limitadas, porque a gente não dá escolhas abertas para essa criança, claro que você vai abrindo ao longo do tempo, com a idade e o preparo dela, mas todas as vezes que você dá pequenas escolhas dentro de um universo que lhe cabe, né, a essa criança, você está desenvolvendo a habilidade de vida da tomada de decisão. Então, isso atende nessa criança a necessidade de se sentir importante, que é aquela que eu te falei, importância e pertencimento. Então, se ela se sente importante, se ela participou da decisão, ela decidiu, ela se age melhor, porque se ela se sente pertencente, ela se comporta melhor, ela coopera mais, e de praxe e de brinde, ela ganhou aí uma capacidade cerebral de tomada de decisão. Quantos adultos você conhece que não conseguem tomar uma decisão? Isso é habilidade. Sim. A gente desenvolve. A gente consegue fazer isso. E quando a gente fala, por exemplo, para as crianças, vocês são o futuro do Brasil, a gente tem que fazer isso para ter um mundo mais sustentável, a gente está politizando a educação dessas crianças, está sendo, um ato político? Eu tenho certeza que a maneira com que a gente cria os filhos é um ato político. Porque é a maneira com que essa sociedade está se formando. E se a gente continuar repetindo os padrões, a gente não faz a mudança política que a gente quer. Se a gente quer uma sociedade que se importa com o clima, uma sociedade que é menos violenta, uma sociedade que não usa drogas, uma sociedade que não tem tantos transtornos alimentares, gravidez precoce, tudo isso é impactado. Você sabe que tem uma pesquisa que mostra que uma refeição por dia na vida de uma criança até a adolescência reduz em 79% a chance dela engravidar precocemente e ter problemas com drogas e sobrepeso. Então, são dados escandalosos, mas exige estudo, exige a pessoa olhar lá e falar, putz, cara, tá aprovado aqui, tem gente estudando isso aqui há muito tempo, é publicado, Você tem uma amostragem, tem gente sendo acompanhada. Então você imagina que você fazer uma refeição com o seu filho por dia, uma refeição real, que não é uma refeição assim, né? Porque cada um agora na sua tela, isso não é uma refeição real, aliás, isso é mais tóxico do que não fazer a refeição. Não sabe nem o que tá comendo. Não sabe nem o que tá comendo, porque aí essa é uma outra coisa que você desenvolve, a habilidade de, né? A relação com a comida é uma coisa que impacta as pessoas todo santo dia, em todo momento, e é causa de morte, etc. Sim. E você tá perdendo essa oportunidade de fazer esse desenvolvimento também. Então você imagina que uma refeição real, olho no olho,
Porque uma refeição em família, Karine, é uma experiência social. Hoje em dia, né? Não, ela sempre foi. Ela é uma experiência social no sentido de, se você, eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, o amigo de não sei quem, eu preciso me estabelecer ali. Isso é desenvolvimento. As crianças não olham mais nos olhos hoje em dia. Não. Mas uma refeição à mesa desenvolve isso. Porque quando um lança um assunto, o outro precisa argumentar e ele precisa sustentar o que ele está dizendo. E isso tudo é um desenvolvimento social que a gente perde. E por isso esse impacto tão grande de você falar de 79% de redução de todos esses danos daqui para frente. É um impacto político. Você tem redução, inclusive, do uso do sistema de saúde. Então, não pode ser mais claro do que isso. A gente tem algum exemplo de nação que desenvolve essa disciplina positiva e que, de fato, colhe esses frutos dessas crianças? Sim, você tem. Sim, por exemplo, a Suíça é uma sociedade que não bate em crianças e entende que dar responsabilidades para a criança faz todo sentido. Eu acho que a gente consegue ver aí que eles colhem bons frutos. Você tem, por exemplo, um caso muito interessante que pode pesquisar, que você vai encontrar e é muito legal de assistir. Na Noruega, as prisões, elas praticam disciplina positiva. Então, o encarcerado, na verdade, ele está lá para melhorar, para se sentir melhor. Porque, de novo, a pessoa que se sente mal, age mal. Então, um sistema punitivo prisional, a gente conhece ele muito bem. O resultado a gente sabe é muito horroroso. Bem. E a gente tem 80%, né, de volta para o crime. Sim. Quando você tem essa pessoa no sistema normal, e lá eles têm só 20%. Então, dentro dessa prisão, o próprio encarcerado tem a chave da cela dele. E lá eles têm os programas de vamos desenvolver habilidades de vida, vou cultivar alguma coisa. Eles têm um vídeo, quando eles chegam, tem um grande vídeo de boas-vindas para eles, dizer que aquilo ali é uma nova oportunidade para eles de estar ali. Que com certeza eles não estão ali porque eles quiseram estar ali. Então, assim, é um programa interessantíssimo, assim, de muito resultado. E aí você tira 80 para 20, eu acho que a gente consegue enxergar que faz uma boa diferença. Super interessante. E o que eu achei sensacional é que essa disciplina poderia ser usada na construção de políticas públicas. Não, total. Aí você teria políticas públicas mais assertivas. E essa é a minha eu tô caminhando para essa bandeira de que a gente precisa fazer com que essa consciência e essas novas maneiras sejam inseridas nas políticas públicas. Algumas já têm vindo. Perfeito. De você ter qualquer a educação positiva permeando qualquer nova resolução sobre crianças e adolescentes. É uma iniciativa, isso vem entrando em leis, mas a gente precisa agir mesmo pressionando os poderes para que enxerguem. Primeiro, eles têm que entender o que a gente está falando. Então, todas as pessoas que eu trago aqui, que a gente comenta de políticas públicas em geral, todas precisam da sensibilização. Não só das campanhas de conscientização, mas de um primeiro momento de sensibilização. De fazer as pessoas entenderem o que é, de fazer os políticos entenderem, e aí comprar essa ideia e seguir, né? E aí é o que a gente conversou aqui no início, esbarra nas resistências, né? Porque tem mudança. Agora, olha só, você falou de sentimento. Vamos falar do filme Divertidamente? Nem posso. Por quê? Mas chorei demais, eu chorei. No 1 e no 2? No 1, sim, no 2. Olha, eu fui 2 vezes ao cinema. Eu vou te falar, carregando aquela ansiedadezinha aqui, assim, só quem passa por aquele processo ali consegue entender a profundidade daquela cena, né? Ele é um filme para adultos e crianças. Eu acho maravilhoso que as crianças estão ali rindo, né? E os adultos estão em prantos. E acho que isso é um sinal muito interessante. Saíram memes sobre isso, né? Crianças assistindo o Divertidamente 2, rindo das piadas, da pochete. E os adultos chorando copiosamente. E isso é um sinal que a gente precisa olhar. Olha o que a gente tem. Então, quando as pessoas dizem, eu fui criada assim na minha época, a chinela já resolvia.
resolvia. Que você senta para ver um filme infantil e aquilo te toca de um jeito tão profundo. Assim, olha, eu vou te falar, eu fui assistir com a minha filha, ela inclusive ficou emocionada de ver toda aquela, porque ela começa agora, né, com 9 para 10 anos já ter outra, né? o painel de controle começa a mudar, né, que é o final do primeiro, e assim, a maneira com que eles construíram aquele... Eu acho que a mensagem... Tem tantas mensagens ali, mas logo no começo ela já deixa claro, né? Que é provavelmente a razão da tua pergunta. Ela, eu desenvolvi aqui um sistema, isso aqui não é tão legal. Pá, e bota na engenhoca e joga fora. Então, assim, se a gente não entender que a gente precisa sim entrar em contato com os sentimentos, com as coisas que realmente não são legais, elas vão voltar igual uma avalanche em algum momento. Então, aquele filme, olha... Eu acho que para as crianças é super didático, né? Porque didático. Marca. Meu filho outro dia colocou uma blusa com capuz, aí ele vestiu o capuz, eu sou vergonha. Aí falou, só falta eu ser rosa, eu não entendi. Aí eu falei, por que ele? Mamãe, sua vergonha. E colocou as mãos no bolsinho, assim. Eu falei, que legal. Porque... Não, é um super maravilhoso. Ô, Kate, todo mundo que vem aqui, eu peço para as minhas convidadas, na verdade, indicarem um livro que toda mulher precisa ler. O que você deixa de sugestão aqui, de livro? A gente falou do filme, já é uma sugestão para quem não viu, né? Assistir Divertidamente. Olha, o Divertidamente, com certeza. Livro, eu gosto de indicar 2, que assim, se você quer embarcar nesse planeta de entender um pouco sobre a disciplina positiva e sobre os impactos disso na vida do adulto, são 2. O livro Disciplina Positiva, o básico, para você começar a falar, deixa eu entender o que é isso, porque eu tenho certeza que a partir daí você vai começar a ramificar. E o outro é um livro que chama Mindset, da Carol Dweck, que ela fala muito sobre você, da maneira de... Ela fala de 2 tipos, né, de pensamento. As pessoas que têm o pensamento de crescimento e as pessoas que têm o pensamento travado. Então, e o quanto essa disciplina positiva aqui vai contribuir completamente nesse modo de ser de crescimento. De crescimento. Tá. Então, esses 2 eu indico fortemente para quem quer começar a tomar essa consciência. Bacana. Kate, quero agradecer sua presença. Adorei nossa conversa. Não, eu queria conversar mais. Pois é, tem muita coisa que a gente vai puxando, né, que a gente quer falar. Mas, enfim, volte outras vezes, então, pra gente dar continuidade a essa conversa. E te recebo no estúdio lá em São Paulo também, não, Humanas? Combinado. Obrigada. Eu conversei com a Kate Amaral, ela é educadora parental, fundadora da Humanas, uma plataforma super bacana, a gente vai colocar o endereço para vocês entrarem e conhecerem. E a gente conversou sobre a disciplina positiva. Falamos da educação de filhos. É um ato político ou não? Bom, esse é o seu podcast Política. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like, se inscreve no canal. Ative as notificações, compartilhe o conteúdo e comente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.